pauta número 2 é o encontro do G20 na Índia. O Brasil assumiu a presidência simbólica do grupo. Em discurso, o Lula falou em equívocos do neoliberalismo. Constantino pode tentar explicar o que é isso, eles adoram falar em neoliberalismo, né? E o Lula e a Janja embarcaram para a Índia, isso é o mais grave, sem visitar as cidades do Rio Grande do Sul atingidas por um ciclone. Já são 43 mortos. A Janja chegou a publicar um vídeo fazendo gracinha na chegada à Índia. Olá, Índia! Boa noite! Segura que eu já vou sair dançando. Como a reação foi negativa, a Janja apagou o vídeo. Ela foi a única primeira-dama a acompanhar as sessões de negociações do G20, fechadas ao público e à imprensa. Daqui a pouquinho a gente vai ver como a Janja está em todas, inclusive em fatos históricos, quando ela nem era nascida ainda. Consta, vamos lá, pegar esse gancho aí do neoliberalismo, porque eles têm mania de falar de neoliberalismo. Explica o que é isso existe, e se existe, é tão ruim assim? Lacombe, até existe, né? O liberalismo clássico defende certas bandeiras e o neoliberalismo foi uma espécie de mudança, né? Uma coisa que derivou do liberalismo clássico, mas acrescentou alguns ingredientes que delegavam ao Estado um papel mais ativo do que os liberais clássicos desejavam. Mas, dito isso de forma muito sucinta, óbvio, né? Preciso de um livro para explicar o conceito mesmo do neoliberalismo. É claro que na boca de comunista é apenas mais um fantasma, né? Mais um rótulo. Eles odeiam o império estadunidense, o capitalismo yankee, o neoliberalismo e blá, blá, blá. E o que eles gostam, então? Eles gostam de Cuba, eles gostam de Venezuela, eles gostam do Irã, né? E de Rússia e da China, claro. É por isso que o Brasil vai virando cada vez mais com o lulismo um pária mundial, né? Nós vamos falar disso. Agora, a esbanja, né, a primeira-dama sem nenhuma noção e sem nenhuma empatia, né, brincando, e rapidamente já vimos as redes sociais repletas de memes, de imagens, ela sambando em meio a corpos afogados, né, mais de 40 mortes. Ela mostra qualquer falta de sintonia, né, e de sensibilidade mesmo. É brega em todos os aspectos, está deslumbrada. O presidente Bolsonaro ficava em embaixada do Brasil, quando possível, para economizar o nosso dinheiro em hospedagem. O Lula e a Janja ficam nos hotéis mais caros, né? Então, esse contraste é muito evidente. Mas eu já disse antes, e volto a fazer minha análise, que tudo isso, em que pese o simbolismo e merecer todas as críticas, claro, e a hipocrisia deles que dizem defender o povo contra o neoliberalismo insensível, isso sairia barato para o Brasil. Não é esse o grande problema, né? O Lula ficar em hotéis caros e a Janja ficar deslumbrada e ficar de papagaio de pirata do marido em reuniões que não deveria estar e depois não aparecer na foto das primeiras-damas, né? Primeiras-damas. Agora, isso tudo é pouco. O grave mesmo é o alinhamento ideológico. O grave mesmo é o Lula desafiar, por exemplo, todas as cortes internacionais e dizer que o Putin é bem-vindo no Brasil porque não vai ser preso. Isso faz do Brasil um pária. Nós vamos falar mais disso à frente, né? O Brasil está virando um pária mundial. Todo mundo está se dando conta de que o Mandela pacificador não passou de um engodo criado pela Globo e companhia. O Lula continua, e mais ainda, um raivoso vingativo que quer... Eu não vou nem repetir a palavra que ele usou, né? Porque uma turma aí da Vila Madalena, do Leblon, detestava o estilo do Bolsonaro, mas o Lula é um lorde britânico, né? Então ele falou, eu quero ferrar com Moro e companhia, né? E eles estão indo muito bem nesse projeto de vingança, né? Não podemos negar que a promessa está sendo paga, né? Com os aplausos da imprensa vendida. Então, o grande problema é que a mentalidade do lulismo, além de ser uma mentalidade de nós contra eles, de vingança, de divisão para conquistar, né, de extirpar
os animais selvagens, que, vamos lá, vamos aceitar os números das pesquisas e das urnas, né? Metade da população, a gente não sabe onde está a outra metade, mas metade da população, pelo menos, eles querem extirpar, né? Então, o grande problema é que essa visão totalitária está aproximando o Brasil dos grandes tiranos, ditadores, párias da comunidade internacional, como o próprio Putin, como o próprio Maduro, sujeito que, se pisar em determinados países, vai preso. Né? Então, é muito lamentável, né, a gente lembrar que tucanos, almofadinhas, Faria Limers, né, gente do mercado, fez o L para salvar a democracia com esse sujeito aí. Né? É triste. É complicado. A Janja é, em suma, uma deslumbrada. Ela está se metendo em tudo. Ela não tem o comportamento de uma primeira-dama. Eu, aliás, se vocês perceberem, eu não chamo o Lula de presidente, nem a Janja de primeira-dama. O Lula é sempre o Lula, o petista, e a Janja é a Janja. E desde o início do ano, quando ela esteve com o Lula nos Estados Unidos, naquele encontro do Lula com o Biden, aquele encontro patético, né, a jato, e ela se meteu na foto oficial dos dois, está ali no meio, segurando as mãozinhas dos dois, criaram-se vários memes, né, com a Janja metida em meio aí a figuras históricas. Então você tem esse aí, Churchill e Stalin, está ali a Janja no meio. São vários, a gente tem mais dois aí, Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, Elvis Presley e a Janja no meio. E o Papa Francisco, Fidel Castro, e a Janja no meio. Né? E a grande questão é essa, o Lula e a Janja se mostraram completamente indiferentes ao desastre no Sul, ao sofrimento do Sul. Falei sobre isso no Sem Filtro, essa região atingida ali, meu sogro e minha sogra nasceram, cresceram, se casaram em Roca Salles, a família tem lá uma fazenda em Roca Salles, no Rio Grande do Sul, então para mim é particularmente mais sofrido ainda, mas qualquer pessoa com um mínimo de coração se comoveria e iria lá, um presidente, afinal de contas, não vai correr lá, agora o Alckmin está tentando correr atrás do que o Lula deixou de fazer, esse desprezo completo. Eu acho que tem um tweet também, não sei se eu vou precisar botar os óculos para ler, vou. A Janja botou esse tweet aí: meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo. E tomou uma resposta aí. Vovó Janja, deixa eu te ensinar uma coisa, a empatia não se mede em passos de dança, mas em passos de solidariedade. Enquanto o Sul chora suas perdas, você celebra o luxo desnecessário. Deve ser triste contribuir para o fracasso do seu marido, até mesmo no fim de sua carreira política. Lembre-se de que namastê é mais do que uma simples palavra, é um lembrete da importância de estender a mão e se conectar com os outros em momentos de dificuldade. Ana, esse tweet foi até bem elegante, porque eu vi outra publicação em que, desculpa, vocês sabem que eu não sou muito no ar, nunca, de falar palavrão, mas namastê Índia e vai-se Rio Grande do Sul, porque foi um desprezo absoluto e completo. Não apenas isso, Lacombe, mas acho que a semana foi um combo que mostra o DNA dessa gente. Na verdade é isso, né? Porque a cadeia genética dessa gente mesmo, é assim que a gente tem que se referir a Janja, Lula, aos petistas. Não tem empatia nenhuma, não tem proteção pelas minorias, pelas mulheres, pelos homossexuais, pelos indígenas, nada disso. Quanto tempo o índio Sererê, cacique Sererê, ficou preso sem uma palavra do ministro dos Direitos Humanos? Mas eu não sei se a nossa produção tem as fotos, mas a revista Oeste trouxe com exclusividade o luxo, o que o nosso dinheiro está pagando na Índia para o casal, enquanto o desgoverno manda R$800 para as vítimas, as vítimas de uma catástrofe, uma tragédia histórica no Rio Grande do Sul.
o nosso dinheiro está pagando um luxo inacreditável no tal hotel Taj, não sei o que, lá da Índia, que provavelmente a dona deslumbrada deve ter pedido, não, eu não quero ficar embaixada, não me venha com embaixada, não me venha com quartéis, nada disso. Não sou Jair Bolsonaro nem Michele Bolsonaro, eu sou a Janja Lula da Silva. E aí um tapa na cara, né, da gente, né, Lacombe? Um deboche. Eu também, a gente se segura, né, para não trazer uma ênfase maior aqui ao vivo, mas por dentro é muita raiva, porque o povo brasileiro está passando necessidade, né, a economia afundando, os rumos do ministro da Justiça, da ministra Simone Tebet, os rumos que eles estão dando para os programas econômicos, sociais no Brasil. Não sei nem se a gente pode falar de rumo, né? Porque não tem rumo nenhum. E aí, nesse pacote todo, desse deslumbramento, a gente olha para uma primeira-dama e vê ela falando, me segura que eu vou sair dançando. Imaginem se a própria dona Marisa Letícia falaria uma coisa dessa, Michele Bolsonaro, que raramente você via Michele Bolsonaro em viagens internacionais com o presidente Bolsonaro. Michele Bolsonaro sempre preocupada com programas sociais, programas especiais para deficientes audiovisuais, para deficientes físicos, sempre questionando o que ela poderia fazer para ajudar essas pessoas. E aí essa desmiolada, não é nem deslumbrada mais, essa desmiolada aparece, desce do avião que nós pagamos, que agora eles querem um outro de 400 milhões de reais, porque não deve estar sendo suficiente para a dona Janja, desce e, diante de uma tragédia no Sul, ela fala, me segura que eu vou sair dançando. O Brasil não merece essa gente, não merece, Lacombe. Vou registrar aqui a audiência recorde nesta temporada do 4x4, mais de 30 mil pessoas acompanhando o 4x4. Augusto contribuindo muito para essa audiência hoje aqui. Augusto, obrigado pela sua participação. E eu fico aqui pensando, com todo respeito ao povo gaúcho, como disse, a família da minha mulher é da região de Roca Salles, eles têm uma fazenda lá cortada pelo rio Taquari, então é muito duro ver aquele sofrimento todo, Augusto, mas um perdão da comparação, o Ciclone é como se fosse um concorrente do Lula de alguma forma, porque o que ele promete para o Brasil é um cenário de terra arrasada, é um cenário Sem de a terra menor arrasada. dúvida. O que a gente terá Lula pela frente, Augusto, será destruição. O Lula e a Janja, eles são desprovidos, né, do sentimento da compaixão. Eles não conseguem ser compassivos. Está na cara. Ela é uma deslumbrada, né? Ela é nisso que dá chegar a ser mulher de presidente, alguém que 6 meses antes era apenas uma mulher de preso, né? É nisso que dá, o deslumbramento é mais acentuado. Agora, eu acho ridículo isso, porque a minha mãe, ela jamais foi a encontros políticos, tá? E meu pai foi prefeito 4 vezes, vivia tendo encontros desse tipo, minha mãe se retraía, tá? Era professora e tinha mais o que fazer, né? Tinha mais o que fazer. Então, eu só posso deduzir aí que a Janja está viajando como cuidadora do Lula, porque não é possível se meter em encontros assim. Eu nunca vi alguma mulher de presidente enfiada naquele shake hands aí da chegada ou da despedida, um encontro oficial de 2 chefes de Estado. Não tem isso aí. Não tem. Tá? Nem a Dilma levou um ex-marido, aí ela que era capaz de tudo, que não tem sentido. Existem ocasiões, aí alguma celebração social, aí em que você já tem a mulher do visitante que vem, vai, frequenta, aparece nesses festejos, mas não em encontro oficial de se deveria discutir seriamente algum problema aí afetando os 2 países.
Isso não existe, é ridículo demais. A gastança já seria uma afronta em si. O Brasil é um país pobre. Agora, no momento da tragédia, eles que criticavam o Bolsonaro por visitar e por não ter visitado um palco de algum problema menor ainda, um desastre natural menor ainda que o provocado aí por esse ciclone. Agora, os caras os que cercam o Lula são tão medíocres que ninguém sopra para ele que não é a hora de a Janja ficar falando aí, né? Namastê, vou dançar, uma dancinha. Sabendo que isso aí tem uma repercussão tristonha no mínimo. No mínimo. É preciso respeito, né? Tem de demonstrar respeito. Manda o Alckmin, que não serve para nada, o Carola convertido em socialista, agora com mais de 70 anos, mas então o vice-presidente fazer alguma coisa no Rio Grande do Sul. Mas o Lula também não sabe ser compassivo, ele nunca pensou em ninguém. Todos os que começaram a carreira política com ele foram abandonados em algum lugar do caminho, porque ele só pensa nele. Como costuma acontecer, eu repito isso, com as pessoas que se tratam na terceira pessoa. Quem chega e começa essa conversinha, né? O Lula. Eu digo que o Pelé pode, era uma entidade que baixou no Edson Arantes do Nascimento. Mas o Lula, para de ser bobo, para de ser bobo. Não, é muito esperto, um tremendo intuitivo político. Ele está deixando claro o que vai acontecer com o país. Veja essa reforma ministerial que ele fez. Aí pega uma mulher que ele nem recebeu, a Ana Moser, né, que podia representar, então, a mulher brasileira, a LGBT, essas coisas. Não, manda embora do ministério para botar um fufuca, sem explicar por quê, e está aí todo mundo, a esquerda, que é de uma sabugice admirável. Ninguém critica nada, e muito bem representada essa esquerda pelos jornais. Nada, nenhuma crítica, nada, nem a essa viagem do Lula. Ele ainda acha que é o cara, que foi uma expressão inventada, já renegada aí pelo próprio Obama, e que foi inventada pelo tradutor. Gíria não tem correspondente em outro idioma. O tradutor, o intérprete lá que ouviu o cara em inglês, ele podia ter usado qualquer outra palavra. Nosso homem, meu amigão. Então falou, cara, o Lula ainda pensa que é, porque não leu nem o livro do Obama, em que ele se desdiz, né? Foi um equívoco, trata o Lula como ele é, um ladrão, um delinquente, e aí sai pelo mundo envergonhando o Brasil e diz, antes e depois, que está recuperando a imagem do Brasil no exterior. Então ele não está bem, também não, né? Deve estar precisando de uma cuidadora aí para as faculdades mentais.